Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu irei falar com você sobre essa coleção belíssima, muito interessante, publicada pela editora do Centro Dom Bosco, a editora CDB. É a coleção Guardiões da Tradição. São 5 volumes em capa dura que trazem os documentos pontifícios, né? O que seria isso? São os documentos expedidos, documentos escritos pelos papas da Igreja Católica dos últimos 2000 anos. Aqui nessa coleção foram reunidos 250 documentos que têm a sua importância histórica, doutrinária da Igreja Católica. Então é uma coleção de fundo histórico e também doutrinário. Então é muito interessante para todo católico que quer se aprofundar na doutrina da Igreja, que quer entender como que a Igreja tratou diversos temas ao longo da história. Essa coleção ela é muito interessante. E eu não lembro de ter visto uma coleção dessa magnitude, desse tamanho, nos últimos anos. Eu acho que a coleção mais próxima que chegou a esse tipo de trabalho é a coleção Documentos da Igreja da editora Paulus, que é essa coleção que trata aqui de reunir alguns documentos da Igreja, de concílios, dos papas mais recentes, especialmente dos últimos 200 anos. Outras publicações sempre são documentos espaços, documentos separados, que se encontra uma encíclica ou outra, uma bula ou outra, em publicações separadas e não em forma de coleção. Então, eu acho que essa coleção ela tem essa proeza de reunir vários documentos ao longo de vários anos e reunir tudo em uma coleção. Então, isso é muito interessante e é digno de louvor, sem dúvida nenhuma, né? Eu acredito que essa seja uma das publicações assim de maior grandiosidade dos últimos anos no meio católico, né? Porque realmente deve ser muito trabalhoso ter acesso a vários documentos que estão nessa coleção, fazer as traduções, pelo que eu vi aqui, são traduções diretas do original, algumas escritas em grego, outras escritas em latim e que foram traduzidas para o português de forma direta. E é interessante que cada volume, cada documento apresentado tem ali a fonte de onde é que foi retirado aquele documento, então para que você possa verificar se você tiver alguma dúvida em relação à tradução, isso eu achei muito interessante. Então é uma coleção realmente de peso, em termos de peso mesmo, mas também em termos de conteúdo, vale muito a pena para quem é católico e quer se aprofundar. É importante dizer que nós temos o catecismo da Igreja Católica, o catecismo romano, enfim, os catecismos, eles têm uma síntese, né? Ou seja, eles resumem a doutrina, eles acabam sistematizando todo o conteúdo que é ensinado pela Igreja de forma clara e evidente em um documento. Mas o catecismo, ele não é propriamente a fonte, ele não é propriamente o magistério, ele é um resumo dos documentos. Então você pode olhar no seu catecismo que sempre vai ter ali embaixo a referência, a recitação a algum documento que é expedido. Então, normalmente o que nós verificamos nos catecismos é essa síntese. O que é de magistério, o que é de ensinamento propriamente dito, são as encíclicas, as bulas, os decretos dos papas e os concílios. São os documentos oficiais expedidos ali pela igreja. E aqui nessa coleção nós temos justamente isso, essa fonte mais direta com as encíclicas, com bulas dos papas. Essa coleção ela não tem os concílios, as decisões dos concílios que são feitos de uma forma mais colegiada, com a participação mais ampla, né? Então é importante dizer isso. São documentos diretamente dos papas em cada época. E foi feita uma divisão justamente histórica, de ordem cronológica, então você vai verificar, existe primeiro, o primeiro volume da Idade Antiga, depois Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea 1 e Idade Contemporânea 2. Então foi tudo colocado em forma cronológica, de acordo com cada papa de cada época. E como se trata aqui de 250 documentos, né, são muitos documentos colocados, eu vou destacar para vocês alguns que são interessantes, né, e que são importantes. Outras tentativas semelhantes que ocorreram no século XIX especificamente é o chamado Denziger. Denziger é esse compêndio, tem esse volume aqui da editora Paulinas de Loyola, que o Denziger ele reúne os documentos. Como eu já ressaltei em um vídeo específico que eu trato sobre essa obra, tenta aqui resumir. É importante dizer que aqui não está contemplado todos os documentos da igreja, simplesmente alguns, e muitos deles estão fragmentados, né, para apresentar a doutrina. Mas é essa tentativa de colocar os documentos da igreja reunidos em um único local de maior facilidade
e de acesso, né? Então, é essa a pretensão. Então, essas outras duas iniciativas do Denge, da editora Paulus, são essas tentativas de reunir os documentos, assim como foi realizado nessa coleção aqui da editora CDB, que é uma coleção que tem muitos documentos importantes de fundo histórico que nós iremos verificar. Como se trata de uma coleção em ordem cronológica, é interessante também que você possa ler a história dos papas relativos a cada documento. Então, por isso que cada parte, né, com cada documento, tem ali o resumo da história da vida do Papa e depois o documento dele. É interessante ler e conhecer a história dos papas, porque você vai compreender como que a igreja se desenvolveu tratou de diversos temas, né, ao longo da história. A própria editora do Centro Dom Bosco tem essa coleção da história dos papas, né? Então, uma leitura que seria interessante, bastante aprofundada, seria ler a história daquele papa respectivo nessa coleção e depois ler o documento do respectivo papa em ordem cronológica. Então, isso trará um aprofundamento muito grande, né? Porque você vai ler ali a história, você vai compreender o contexto da vida daquele papa, né? E das atitudes que ele teve, e depois ler os documentos propriamente expedidos por ele. Então, isso traz aí uma poderosa arma, né, de conhecimento, um poderoso meio de compreender a história da igreja dos últimos 2000 anos. Né? E você vai estar lidando diretamente com fontes, né? Ou seja, ler o que o Papa propriamente diz naquela época, né? E entender o contexto com essa outra coleção. Então, essa é uma sugestão de leitura que você pode fazer também, para além da leitura do conteúdo propriamente dito ou da ordem cronológica. Né? Então, vou mostrar para vocês como é que se dá essa coleção. Aqui está todo branco em capa dura, né? A página amarelada, o que facilita a leitura. Pronto, essa é a capa padrão mesmo, né? Documentos Pontifícios, coleção Guardiões da Tradição. Essa é a primeira versão, o primeiro volume da Idade Antiga. Então aqui reúne os documentos desde o Papa Clemente até o Papa do final da Antiguidade. São vários documentos. Vou mostrar o índice aqui para você possa ver. Que é o índice dos documentos. São vários documentos elencados. Então eu vou mostrar alguns que eu considerei interessantes e que eu pude analisar, que eu pude verificar. Por exemplo, o primeiro documento mesmo, né, da coleção, que é a Carta de São Clemente aos Coríntios. É um documento histórico importantíssimo, porque é o primeiro documento após a Bíblia escrito pelos cristãos, né? Então a Carta de São Clemente Romano aos Coríntios. O São Clemente ele é considerado Papa da Igreja, né? E portanto ele tem essa importância. Ele é considerado o quarto Papa da Igreja. É uma carta que existem publicações separadas, né, em forma de livro, mas que vale muito a pena compreender aqui dentro desse contexto histórico aqui dos papas, né? Outro documento que eu achei interessante é o Confessio Fidei Catholici, né, expedido aqui na Idade Antiga pelo Papa São Damaso. Então aqui ele vai reunir vários princípios, várias sínteses no ano 382. Então é muito interessante esse documento aqui. Ele coloca quem é anátema, né, diante de determinadas sentenças. Eu acho muito interessante. Outra também, De Explanatione Fidei, também, que é muito interessante, que trata de explicar a fé católica e apresentar conceitos, e não só isso, mas apresentar também o cânone, né? Ou seja, o que é parte da Bíblia. Aqui por volta do ano de 380, né, que o Papa Damaso fez isso. E aqui é uma das primeiras listas que nós temos da Bíblia Católica, aqui do ano de 380, mais ou menos, né? Aí na página 147 tem aqui a listagem dos livros da Bíblia como nós conhecemos. Então é muito interessante isso. Um documento aqui muito importante em termos históricos para a formação do cânone, né, da Bíblia. Outro documento também que eu acho interessante é o Decretum Gelasianum, que também apresenta e elenca os documentos que fazem parte da Bíblia, ou seja, lista, né, o que é a Bíblia para a Igreja Católica aqui no século V, né? E tem também uma lista de apócrifos, né, que eu acho muito interessante também. Nessa lista de apócrifos são livros que não são considerados como canônicos. Aí, por exemplo, Atos em nome do apóstolo André, Atos
do apóstolo Tomé, Atos do apóstolo Pedro, Evangelho em nome de Matias, Evangelho de Barnabé, Evangelho de Tiago Menor, Evangelho do apóstolo Pedro, Evangelho de Tomé, dentre vários outros documentos que são considerados apócrifos, né, que não fazem parte. É uma enorme lista de documentos que foram analisados pela igreja e foram desconsiderados como sendo parte aí do cânone, né? Então isso é interessante, né? Como o processo de formação da Bíblia vai se dando. Outro documento também que é muito interessante, documento histórico, Tum Gloriosa Fili, onde o Papa aqui da época ele saúda a conversão do rei Clovis dos francos, né? Que é muito interessante esse documento histórico. E tem vários outros documentos que são de importância, né? Que eu não vou mencionar todos, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas é muito interessante ver aqui a atuação da igreja no período da antiguidade, né? Diante de grandes controvérsias que estavam começando a surgir, por exemplo, com o arianismo, entre outros documentos que são interessantes aqui. O segundo volume já é o volume que trata da Idade Média, né? Veja que é um volume bastante longo, né? Bastante bem grande mesmo. Tem vários documentos aqui que são interessantes. A capa é no mesmo formato, só muda aqui Idade Antiga. E tem aqui vários documentos, especialmente da atuação dos papas na Idade Média. Por exemplo, aqui um que eu achei interessante, Unum Est, né, que trata sobre o Papa João VIII, que exorta os príncipes da Sardenha a não permitirem que os cativos tirados dos gregos pelos pagãos sejam submetidos ao jugo da escravidão. Um dos primeiros documentos relativos à liberdade, né, daqueles que estavam em meio à escravidão. Então é interessante esse documento aqui também. Ordos Romanus ad benedicendum imperatorem, que é o ritual romano no qual se consagra o imperador, tá? Foi colocado aqui, muito interessante, é bem bonito a forma como se dava, né, esse rito para a coroação dos imperadores. Dictatus Papae, né, apresentando vários princípios que o Papa colocou que deveriam ser observados, que eu achei interessante também, que é o Papa Gregório VII, se não me engano. O Manifestis Comprobatum, né? Aqui eles colocaram Manifestis Comprobatum, mas eu verifiquei, o nome correto é Manifestis Probatum, né? Aqui eles colocaram Comprobatum, porque na versão original é um documento em que o Papa ele concede ao rei Afonso de Portugal, né, o título de rei de Portugal. E eu fiz uma análise desse documento aqui no canal, e o nome mesmo é Manifestis Probatum. Aqui eles colocaram Comprobatum, talvez para diferenciar do outro documento seguinte, que é o Manifestis Probatum, que já é de outro Papa, que é o Papa Inocêncio III. Mas o nome verdadeiro mesmo é Manifestis Probatum desse documento. São dois Manifestis Probatum, né? Não consideraria como um erro de tradução propriamente, talvez a fonte, né, qual foi consultado aqui, que foi uma Bularum Diplomatum, talvez tivesse o nome Manifestis Comprobatum, mas o nome oficial mesmo é Manifestis Probatum em vários documentos, várias fontes, inclusive no próprio documento mesmo que eu fiz a tradução aqui no canal. Mas, enfim, é um documento importantíssimo para a história de Portugal, para conhecimento da nossa história. O Manifestus Probatum, que é feito pelo Inocêncio III, também é importante. Trata aqui de confirmar, né, o território de Portugal, dentre outros temas. Outros aqui, o Parens Scientiarum, também, que é muito interessante, do Papa Gregório, que trata sobre livros, né, que ele vai lidar ali, que eu achei interessante. Tem vários documentos sobre as cruzadas, que o Papa vai exortando e vai falando com os fiéis para que pudessem combater em Jerusalém. E é muito interessante. Eu particularmente acredito que seria interessante que existisse um livro só com os documentos dos papas relativos às cruzadas, né? Talvez aí um volume extra dos documentos pontifícios, né? Ou talvez um livro separado, né? Com documentos relativos às cruzadas. Seria muito interessante até para contexto histórico, para quem quiser estudar as cruzadas, ter ali acesso a um livro só com documentos das cruzadas. Fica a dica aí para a editora, né? Eu pude observar que tem vários documentos aí nesse sentido. Tem também os documentos de canonização dos santos, né? Ou seja, os documentos em que o
os papas declaram que determinada personalidade era considerada santa. Tem aí de São Francisco de Assis, tem de São Luís, tem de Santo Antônio, se não me engano, Santo Tomás de Aquino. Então todos nesses vários documentos declarando que são santos, né, e apresentando aqui os argumentos dos papas. O outro livro é Idade Moderna, esse terceiro volume aqui já apresentando a Idade Moderna. Tem vários documentos também que são interessantes, né? Que o Sublimes Deus, que o Papa proíbe a escravização dos indígenas, né? Esse documento do Sublimes Deus. Super Specular Militantes Ecclesiae, que trata de inaugurar o episcopado da Bahia, em Salvador. Deixa eu ver o que mais. Tem aqui também o Efrenatam Perditimorum, que trata sobre a eliminação, né, das crianças no ventre das mães. É muito interessante esse documento aqui na Idade Moderna pelo Papa Sisto V. Tem também outro documento aqui, In Suprema Militantes Ecclesiae, que trata de um documento do Cerco de Viena, que eu acho muito interessante, um documento histórico importantíssimo do Cerco de Viena, né? Muito bom. Unigenitus Dei Filhos, que é um documento também do Papa Clemente XI, Clemente XI, muito interessante. O que mais? In Eminente Apostolatus Specula, também, que é muito interessante, que trata sobre a franco-maçonaria, a proibição da Igreja Católica, né? Inclusive, tem vários documentos ao longo da coleção que tratam sobre a maçonaria e a proibição da Igreja Católica em relação a essa sociedade. Seria interessante, assim como um volume só sobre as cruzadas, né? Também um volume só com os documentos da Igreja relacionados à maçonaria. São vários documentos, daria um livro específico, né? Talvez seja interessante. Outro documento, Immensa Pastorum, também, que é muito interessante, fala sobre a caridade e o zelo aos bispos, para que todos eles ajudem, conduzindo sem dúvida os fiéis a fé aos infiéis, apenas comunhão reservados para aqueles que reduzem os mesmos índios, que sejam esses fiéis ou infiéis à escravidão ou pilharam, ou seja, excomunga e renova essa ideia daqueles que atacavam os índios, né? Que mais? Providas Romanorum, que confirma a palavra por palavra de forma específica, condena o indiferentismo religioso dos maçons. Que mais? Com multa, estabelecimento da Companhia de Jesus, né, os jesuítas que haviam sido suprimidos. Enfim, tem vários documentos que são de ordem histórica muito interessantes, que são muito importantes aqui. Outro documento, que é esse aqui, os documentos pontifícios da Idade Contemporânea. Temos aqui vários documentos de importância histórica. Inefabilis Deus, que trata sobre a Imaculada Conceição da Virgem Maria, a proclamação desse dogma, né? Apostolicae Sedis Moderatione, que trata sobre os novos tempos, né? Especialmente algumas censuras eclesiásticas são modificadas aqui. Há uma série de reformas, por assim dizer, né, nesse documento aqui, que eu acho muito interessante. Que mais? Quanquam Dolores, que trata sobre a questão dos bispos, né, e Dom Vital no Brasil, né, que foi uma questão histórica do conflito religioso que existiu aqui no Brasil no século XIX. Arcanum Divine Sapientiae, que trata sobre os direitos e deveres relacionados ao matrimônio cristão e sobre a questão que estava na época também, né, envolvendo casamento civil. Sapiência Christiana, que trata sobre a doutrina católica em relação aos deveres da Igreja e do Estado. Providentíssimos Deus, do Papa Leão XIII, que trata sobre as Sagradas Escrituras. Esse documento que é importantíssimo, muito bom mesmo, de se compreender que é a visão da Igreja sobre a Bíblia, né? Apostolicae Curem, que trata sobre vários temas importantes, dentre eles a questão das ordenações do rito anglicano, né? Se são válidos ou não. Que mais? Testem Benevolentiae, que trata sobre o americanismo, né? A Igreja condena o americanismo. Que mais? Documentos pontifícios, aqui, Idade Contemporânea, o último volume, que é o tomo 2 da Idade Contemporânea. São vários documentos, como eu mencionei, não tem como eu dizer
todo o conteúdo aqui, são 2000 anos afinal, né? Lamentabile Sane Exito, que trata sobre a ratificação de São Pio X, que condena 65 proposições dos modernistas. O Sacrorum Antistitum, que trata sobre o juramento antimodernista, muito interessante, muito importante também no contexto da história do Papa São Pio X. Que mais? Iandundum in Lusitânia, que trata sobre a República Liberal em Portugal, documento histórico também. Mortalium Animus, que o Papa Pio XI condena a questão das esforços revolucionários de unir todas as religiões em uma única. Non abbiamo bisogno, que é um documento do Papa, né, condenando as pretensões totalitárias do Partido Fascista na época, né, do século XX. Acerba animi anxitudo, que trata sobre a questão da República Mexicana e a revolução que estava ocorrendo naquela época. Enfim, são vários documentos que vai desde o Papa Clemente até o Papa Pio XI. Né? Por que não tem o Papa Pio XII e os papas seguintes? Eu entendo que talvez a editora tenha alguma reserva quanto a direitos autorais. Né? O último Papa que tem os direitos autorais livres é o Papa Pio XI. O Papa Pio XII vai ter liberado os direitos autorais daqui a alguns anos. Aí depois dele ser liberado, ele pode ser publicado, talvez como um volume extra da coleção. E os outros papas ainda não têm os direitos autorais liberados, por isso a coleção ela não pode ser publicada de forma completa, a não ser que a editora adquirisse os direitos, né? O que traria um preço maior para a coleção, e talvez por isso a editora preferiu publicar só aqueles que estão em domínio público, né? Que aí barateia o custo da publicação. Pelo menos eu entendo que seja assim essa pretensão. Naquela coleção da história da Igreja, história dos papas, ela vai até o Papa Pio XII, porque os autores faleceram, né, justamente nessa época do Papa Pio XII. Então é uma coleção que vale muito a pena, que você possa adquirir essa obra, que tem ali tantos documentos, até para consulta, né, ela serve muito para que você possa consultar os documentos, se você tiver alguma dúvida também. E fica essa dica aí, né, para a editora. Talvez seria interessante publicar em versões por conteúdo. Um documento sobre as cruzadas, né, um livro sobre as cruzadas, um livro sobre a maçonaria, um livro só sobre os judeus. Tem nessa coleção também vários documentos que a igreja vai tratando sobre os judeus ao longo dos séculos. Enfim, reunir por conteúdo. Outro documento que eu percebi que não está aqui é a Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, que é um documento muito interessante também, mas que poderia fazer parte de outra coleção, talvez documentos relativos à política, né, que os papas expediram, alguma coisa assim. Tem documentos que são muito interessantes relativos aos reis, tem os documentos, por exemplo, de excomunhão do Martinho Lutero, do rei Henrique VIII. Então é uma coleção para entender o andamento da igreja nos últimos 2000 anos e o seu comportamento ao longo do tempo. Então vale muito a pena para quem gosta de história, para quem gosta de entender a igreja, por assim dizer, a doutrina e os acontecimentos que fizeram a igreja ser o que ela é atualmente. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda. Muito obrigado pela atenção e até nosso próximo vídeo.